Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 20 de novembro de 2024. Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 19, versículo do 11 ao 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em pequenas coisas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não destes e colhe o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queria que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus hoje nos conta essa parábola desse homem nobre que partiu para um país distante para ser coroado rei. Mas ele, antes de ir, chama seus empregados, e a 3 empregados das 100 moedas de prata a cada um. E aquele povo manda a embaixada atrás daquele homem, dizendo que não queria que ele reinasse sobre eles. Mas aquele homem é coroado rei e volta. E ali vai cobrar o que é seu, o que havia dado para aqueles seus empregados. E ali o empregado que recebeu 100 moedas foi prestar contas, entregou 10 vezes mais, entregou 1000 moedas. O outro, e aquilo que recebeu de recompensa, 10 cidades para governar. O que recebeu, recebeu 100, também multiplicou, entregou 500 moedas. E assim foi governar por 5 cidades. Por fim chegou o terceiro. E aquele homem entregou apenas o que havia dado, o que o seu patrão havia dado para ele. Porque ele disse que ficou com medo. E ficando com medo, guardou, não produziu nada do dinheiro daquele patrão. E aquele patrão vai dizer: servo mau, se tu sabes que eu colho, sabe que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei, porque tu não depositaste o dinheiro no banco para que eu pudesse tirar os juros? E ali, aquele homem, aquele patrão, vai tirar tudo que aquele homem tem e dar para aquele que tem mais.
E aí ele vai dizer: aquele que tem será dado mais ainda, e aquele que nada tem será tirado tudo que tem. Isso para nós, meus irmãos, o Evangelho parece uma coisa de política, de governo, mas não. Nós também somos aqueles que recebemos os talentos de Deus. Jesus ascendeu os céus e nos capacitou com dons para cada um de nós, para que nós produzíssemos os frutos para o reino de Deus. Aí vem a pergunta: o que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu? Um dia seremos chamados a prestar conta do que fizemos com os talentos que Deus nos deu. Os talentos que Deus concede a cada um de nós não são nossos. Nós iremos prestar conta deles um dia. E quantos talentos Deus vai dando para as pessoas? E muitas vezes elas fazem como esse que não produziu nada, somente guardou para si os talentos que não era dele. E ali, no momento de prestar conta, ele vai ser chamado de um servo bom. Aqueles que produziram o que Deus deu para ele, será chamado de servo bom e fiel. Precisamos, meus irmãos, verdadeiramente fazer esse questionamento, essa pergunta para cada um de nós. Será, meus irmãos, que nós estamos produzindo os frutos para o reino de Deus? Será que quando Jesus nos chamar a prestar conta, será que podemos dizer: Senhor, os dons que tu me destes estão aqui, os frutos dele. Toma o que é teu. Eu simplesmente sou um servo inútil, porque fiz aquilo que fui mandado a fazer. E é isso, meus irmãos. Precisamos abrir os nossos olhos, abrir os nossos corações para sabermos o que é que Deus espera de cada um de nós. Com que Deus me capacitou? Qual foi o dom que Deus me deu para anunciar o reino de Deus? Muitas vezes nós precisamos nos questionar: será que estamos dando testemunho verdadeiro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós estamos levando a palavra de Deus às pessoas, nos nossos grupos sociais, no nosso trabalho? Ou simplesmente nos calamos, nos omitimos? Seremos chamados a prestar contas. Que nós possamos ser esses servos bons e fiel. Que nós a cada dia possamos produzir os frutos para o reino de Deus. Porque senão acontecerá como aquela figueira, que não produzir os frutos, será cortada, secará e queimará no fogo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos.